Abre a tua Bíblia comigo, por favor, em Romanos capítulo 5, verso 3. Romanos capítulo 5, verso 3. Nós vamos ler até o verso de número 8. Romanos 5, do 3 ao 8, a minha versão é NVT. A palavra de Deus diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos a perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o seu amor. Quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós, pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores. Até aí, pode deixar esse texto, por favor. Amados, Paulo, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 8 da sua epístola aos Romanos, ele nos fala a respeito de uma salvação que vem através da fé e através da graça. O próprio capítulo número 5, ele fala que nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 8 é uma palavra que nós vivemos muito aqui, que fala a respeito de uma identidade que nós recebemos do Pai, uma adoção que nós recebemos do Pai. E exatamente nesse texto, o apóstolo Paulo vai nos dizer de um selo que nós recebemos, que é o selo do Espírito Santo, que vem manifestando o amor, que vem para manifestar o amor de Deus sobre as nossas vidas. E Deus mostra, e Deus dá prova do seu grande amor através do sacrifício de Jesus Cristo para as nossas vidas. Esse texto específico vai dizer: mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. O Senhor, Ele nos deu esperança. O Senhor, Ele nos deu uma restauração, independente das dificuldades ou tribulações, como o texto, quando nós começamos a ler, ele nos diz, porque todas essas tribulações ou dificuldades, elas vão produzir em nós uma esperança, e Deus, Ele não nos decepciona. Ele vem no tempo oportuno, Ele entrega Cristo Jesus em tempo oportuno, nós recebemos o sacrifício de Jesus Cristo em tempo oportuno, Ele morre por nós, e o Espírito Santo nos enche com o seu amor. O Espírito Santo vem e nos fortalece com o seu amor. Então, o amor de Deus pelas nossas vidas, Ele nos valida, Ele nos liberta, Ele nos restaura de uma maneira sobrenatural. Isso não significa que nós estamos isentos de passar por tribulações, por lutas ou por adversidades. Nós temos uma garantia, e a garantia é que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Amém, amados? Então Deus, Ele mostra o seu amor pelas nossas vidas através do sacrifício de Jesus. E independentemente do momento em que eu e você estejamos passando, seja um momento de escassez ou seja um momento de bonança, nós precisamos entender que esse amor de Deus por nós, ele não muda, que o amor de Deus por nós, ele continua de maneira incorruptível e de maneira inabalável. Muitas vezes nós vinculamos a prova do amor de Deus ou a manifestação do amor de Deus por nós pela medida que nós somos abençoados, ou pela medida que algo está acontecendo nas nossas vidas. A grande verdade é que até mesmo existe um evangelho para isso, que é a teologia da prosperidade,
a maneira como é pregado o Evangelho dentro da teologia da prosperidade mostra que o sinal de que Deus está cuidando de você e que o sinal que você tem a bênção de Deus é se você está prosperando, se você está conquistando, se você está ganhando mais, se você está realizando sonhos, se você está comprando coisas. E isso não é uma verdade, porque o mesmo apóstolo Paulo continua dizendo, ou melhor, começa dizendo, como nós começamos a ler nessa epístola, dizendo no verso número 3: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e um caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para encher o nosso coração com o seu amor. Amém, amados? Então nós precisamos ter uma mentalidade que Deus, Ele nos ama independente de todas as coisas, independente de qualquer coisa que façamos ou venhamos fazer, que venhamos ter ou conquistar. Nós não podemos ter essa mentalidade de que o amor de Deus está sendo revelado sobre nós quando apenas nós somos abençoados ou quando estamos conquistando algo. E muitas pessoas vinculam a bênção e o milagre com o amor de Deus, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. O amor de Deus, ele é manifesto, ele é manifestado, na verdade, o ápice do seu amor, ele é manifestado na imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus veio revelar quem Deus era. Jesus veio revelar o amor do Pai. Jesus veio revelar uma face de Deus que muitos ainda não conheciam, que era um Deus amoroso. As pessoas no Antigo Testamento conheciam um Deus da guerra, um Deus Senhor, um Deus poderoso, um Deus que punia os seus inimigos, um Deus que era o Deus que nunca conheceu uma derrota, o Deus de batalhas, o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas Jesus veio mostrar uma face de um Deus amoroso. Jesus veio mostrar a face de um Deus Abba, de um Deus Pai, de um Deus de perto, de um Deus que se importa, de um Deus que nos conhece, um Deus que nos acompanha, um Deus que os seus olhos estão sobre nós, um Deus que tem a capacidade de escrever o seu nome, os nossos nomes na palma de suas mãos, um Deus que chama as estrelas pelo nome, mas que conhece profundamente o nosso ser e o nosso interior. Amém, amados? E Cristo, Ele evidencia a magnificência do amor de Deus por nós. Ele manifesta ali, Ele evidencia a plenitude do amor de Deus por nós. E Deus, Ele não poupa nem o seu próprio Filho, a fim de mostrar esse amor por nós. Cristo, Ele recebe do cálice da ira de Deus, Ele toma do cálice da ira de Deus. Cristo não é poupado de uma separação com Deus. Ele foi separado do Pai quando Ele estava na cruz. Deus não poupou o seu próprio Filho da condenação extrema que era a cruz do Calvário. Deus não poupou o seu Filho de receber os pecados da humanidade. Ele não tinha pecado, mas Ele se fez pecado para levar na cruz os nossos pecados, a fim de que viéssemos ter o conhecimento do amor do Pai, e que viéssemos poder experimentar e sermos envolvidos pelo amor de Deus. O tema dessa palavra é envolvidos pelo amor de Deus. Por isso Cristo, Ele nos mostra, Ele nos dá prova, Ele revela quem Deus é. No verso número 8 que nós lemos, fala que a prova que Deus nos deu é enviar o seu Filho para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós não o conhecíamos, quando nós não nos importávamos com Ele. Ele ainda assim se entregou por nós e nos amou. E isso é uma verdade que não pode ser perdida de vista. Nós não podemos perder essa certeza no nosso coração, que nós somos amados por um Deus Pai, e que temos esse amor revelado na pessoa de Cristo. Porque muitos momentos das nossas vidas que nós passamos por provações e por dificuldades, o inimigo ele tenta esvaziar esse amor de Deus dentro de nós.
Essas são as ferramentas que Satanás tenta usar contra as nossas vidas. No momento em que as coisas não estão bem, no momento que as coisas não estão indo conforme o planejado, quando as coisas estão indo de mal a pior, Satanás, ele vem com questionamentos a fim de colocar o amor de Deus em xeque, a fim de que nós venhamos duvidar do amor do Pai. Ele vem com perguntas em nosso coração, em nossa mente, dizendo: olha, se Deus te ama tanto, por que sua vida está assim? Olha, se Deus te ama tanto, se Cristo te ama tanto, por que seu casamento está desse jeito? Se Deus te ama tanto, por que você está passando por dificuldade? Se Deus te ama tanto, por que a sua saúde está assim? Por que você está enfermo? Por que você está enfrentando dificuldade na sua vida, na sua saúde, nas suas finanças, no seu trabalho, nos seus relacionamentos? O inimigo das nossas almas, ele tenta vincular a proporção do amor de Deus com aquilo que nós estamos vivendo ou com aquilo que nós estamos passando. E na verdade, o amor de Deus por nós não está relacionado às nossas condições, mas o amor de Deus é uma decisão incondicional de nos amar. Ele escolheu nos amar, independente das circunstâncias, independente das situações. Deus escolheu entregar Jesus Cristo por nós. Esse é um amor sacrificial. Ele entregou o seu amor por nós quando nós ainda éramos pecadores. Por isso nós não podemos vincular aquilo que nós estamos passando com o favor de Deus ou com o amor de Deus sobre nós. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A grande verdade é que Jesus disse que nós passaríamos por dias difíceis, por tribulações. Jesus disse que nós enfrentaríamos momentos difíceis nas nossas vidas, porque Ele mesmo enfrentou. Ele mesmo, o próprio Filho de Deus, não foi poupado das dificuldades, das traições, de caminhar sozinho. O próprio Filho de Deus não foi poupado. Só que o Filho de Deus vem para revelar, Cristo vem para revelar um amor que precisa ser experimentado. Um amor que não adianta apenas alguém dizer para você sobre esse amor. Esse alguém dizendo para você, como eu estou dizendo agora, é que para que você tenha os seus ouvidos abertos, para que essa semente entre em teu coração. Mas o amor de Deus, ele é para ser experimentado. O amor de Deus é algo para ser vivido. O amor de Deus, ele tem uma imensidão que nós precisamos mergulhar nesse infinito amor de Deus, esse grande amor do Senhor pelas nossas vidas, a fim de que esse amor nos transforme, nos cure, nos restaure. Muitas vezes nós experimentamos muitos amores durante a nossa trajetória, durante a nossa vida. E esses amores que nós experimentamos, nós assimilamos que eles são parecidos ao amor de Deus. Só que os amores, ou os muitos amores que nós tivemos, eles não estão relacionados ao amor de Deus pelas nossas vidas. Eles não podem ser comparados ao amor de Deus pelas nossas vidas. Até mesmo um amor de filho e pai, até mesmo um amor de mãe e filho, não é e não pode nem ser comparado ao amor do Pai pelas nossas vidas, do amor de Deus pelas nossas vidas. Amém, amados? Nós não conseguimos mensurar o tamanho desse amor por nós. Nós não conseguimos dimensionar. Nós não conseguimos ali colocar dentro de uma caixa e dizer: olha, Deus me ama tantos por cento, Deus me ama assim, ou Deus me ama assado. O amor de Deus é algo para ser vivido. O amor de Deus é algo para ser experimentado de uma maneira única. Porque quanto mais experimentamos do amor de Deus, o mais transformados nós somos. Quanto mais nós experimentamos desse amor de Deus, mais da sua glória nos é revelada. Quando nós experimentamos do amor de Deus, mais próximos nós ficamos dele, mais íntimos nós ficamos dele. Quanto mais nós experimentamos do amor de Deus, mais nós reconhecemos que somos falhos e pecadores e que precisamos ainda mais sermos envolvidos com esse amor. Muitas pessoas demoram a sua vida inteira para receber deste amor, para ser envolvido com este amor, porque estão fechadas devido aos seus relacionamentos que passaram, as dores que enfrentaram, ou os amores que experimentaram. Pessoas que estiveram em relacionamentos e que experimentaram um tipo de amor, e que quando ela ora, ela diz: puxa, amor para mim é isso, o amor para mim é aquilo.
Só que nós precisamos entender que esse amor do Pai, ele é algo único. Quando eu conheci a pastora e nós estávamos orando, uma coisa que ela me disse marcou o meu coração, e que ela disse assim: se eu tiver que escolher entre Jesus e você, eu quero que você saiba que eu vou escolher o meu Senhor. E essas são decisões de quem conhece realmente o amor do Pai. Porque quem conhece esse amor não vai trocar esse amor por qualquer outra coisa. Não vai trocar esse amor por qualquer outra oportunidade. Não vai trocar esse amor por uma bênção. Não vai trocar esse amor por um relacionamento. Porque tem pessoas que dizem que amam a Deus, até que algo aconteça em suas vidas. Elas dizem que amam a Deus, até que algo aconteça. E esse até que pode ser tanto uma situação difícil, como também uma bênção. Tem pessoas que amam Deus até que elas consigam comprar um carro. Tem pessoas que amam a Deus até que elas consigam arrumar um relacionamento. Tem pessoas que amam a Deus até que o seu negócio prospere, até que ela arrume um emprego, até que o seu relacionamento seja restaurado. E tem pessoas que dizem amar a Deus até que o seu filho não passe por uma enfermidade, até que a sua casa não seja atingida por uma coisa ruim. A grande verdade, amados, é que nós temos a capacidade de responder ao amor de Deus. Deus, Ele nos envolve com a sua soberana graça, e nos envolve com o seu poderoso amor, mas existe algo que depende de nós, como nós respondemos a esse amor. João capítulo 3, verso 16 ao 18, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, e você já sabe o que diz João 3,16, fala assim: porque Deus amou o mundo, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. Jesus não veio condenar a humanidade, não veio condenar o mundo, muito pelo contrário, Ele vem resgatar, Ele vem salvar o mundo através do seu sacrifício. Mas aquele que não crê nele, a Bíblia diz que esse já está condenado. Aquele que não crê no Filho unigênito do Pai, do Filho primogênito do Pai, de Cristo Jesus, aquele que não crê, esse já está condenado, já vive uma vida de condenação, uma vida de escravidão. Isso significa que o seu amor, Ele tem a capacidade de nos livrar da condenação. O seu amor, Ele nos livra da condenação eterna, assim como da condenação de vivermos escravos por nós mesmos, escravos das nossas vontades, escravos dos nossos deleites, escravos do nosso emocional. Deus, Ele tem o poder através do seu amor de nos libertar. Então o amor de Deus, ele é para ser experimentado, porque quanto mais experimentamos do amor de Deus, mais livres nós somos, mais transformados nós somos, mais curados nós somos, mais parecidos com Ele nós somos. O seu amor ágape, existem três significados pelo menos para a palavra amor no grego. A palavra ágape, a palavra eros, ou a palavra filia ou filéu. A palavra para amor, quando significa ágape, significa boa vontade, amor apesar de todas as coisas. E uma versão que eu mais gosto é banquetes de amor. É isso que significa ágape. Já a palavra eros, quando se fala de amor, é uma palavra para homem e mulher. É o amor do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Amor eros. Já o amor filia ou filéu é o amor de amigo, é o amor de irmão. E Deus não nos ama
com qualquer amor. Deus nos ama com um amor ágape, que é um amor apesar de todas as coisas, apesar dos nossos erros Ele nos ama, apesar dos nossos pecados Ele nos ama, apesar de nós errarmos constantemente com Ele, Ele nos ama. Ele escolheu nos amar e Ele nos ama derramando sobre as nossas vidas os seus banquetes de amor, amém, amados? E esses banquetes de amor precisam ser experimentados. Se Deus proporciona através do seu amor para nós um banquete de amor, esse banquete precisa ser experimentado. Nós precisamos nos deleitar desse banquete de amor, nós precisamos experimentar desse banquete de amor, nós precisamos ser envolvidos com esse amor do Pai sobre as nossas vidas, esse amor de Deus que lança fora o medo, esse amor de Deus que tem o poder de mudar as nossas vidas completamente. E todas as vezes que nós nos entregamos e respondemos esse amor sem medo, sem reservas, sem acusações, sabendo que nada pode nos separar desse amor, não é o que eu faço, não é o que eu digo, não é o que eu penso, nada pode nos separar desse amor, porque foi uma decisão do Pai me amar, foi uma decisão de Ele entregar o Filho para me envolver com esse amor. Quando eu entendo isso, eu me rendo a esse amor, eu me entrego, eu digo sim, Senhor, eu quero viver essa presença, eu quero viver essa palavra, eu quero viver esse amor, eu quero experimentar de quem o Senhor é. Nós precisamos experimentar dessa glória, experimentar deste amor, e para isso eu e você precisamos nos entregar sem reservas, entregar sem máscaras, nos entregar de verdade, porque Deus conhece o nosso coração, Ele sabe quem realmente nós somos, Ele sabe realmente como está o nosso caráter. E um dos significados da palavra caráter é aquilo que nós fazemos quando não tem ninguém nos vendo. Ele sabe quem nós somos quando não tem ninguém nos vendo, quando estamos sozinhos. Ele sabe quais são os nossos pensamentos, Ele sabe quais são as intenções do nosso coração, Ele sabe o que está no nosso consciente e aquilo que está no nosso subconsciente. Ele nos conhece, Ele sabe quais são as nossas intenções diante dEle, e para Ele nós não conseguimos fazer algo a fim de enganá-lo. Não tem como enganar a Deus. Você pode enganar qualquer pessoa, eu posso enganar qualquer pessoa. Nós podemos usar estratégias de engano para ludibriar pessoas, para enganar pessoas, mas nós não podemos enganar a Deus. Ninguém pode enganar a Deus. O próprio Lúcifer, o querubim de adoração, quis no seu pensamento tomar o trono de Deus. Ele pensou que poderia formar um motim, uma equipe, ele pensou que poderia montar ali um plano para tomar o trono de Deus, mas ele não conseguiu, e foi expulso da presença, foi expulso dos céus. Deus, Ele conhece as intenções do nosso coração. Deus conhece os nossos pensamentos. Deus conhece os nossos projetos. Deus conhece os nossos sonhos. Deus conhece as palavras das nossas bocas antes mesmo que elas saiam do nosso interior. Ele sabe cada palavra que vai sair da nossa boca. Ele nos conhece de maneira profunda. Ele nos fez, Ele nos criou, Ele nos formou. E por isso, se entregar a esse amor, receber esse amor sem culpa, sem reserva, é um grande segredo, uma grande chave para viver uma experiência sobrenatural com Ele. Muitos não conseguem viver uma experiência sobrenatural com Deus porque não se entregaram de verdade para Ele ainda. Colocaram os pés nas margens do rio, mas não se lançaram por inteiro. Ora, Deus, eu permito que o Senhor toque na minha vida, mas até aqui só. Eu permito que o Senhor faça algo, mas até aqui. Na minha empresa você não toca. No meu relacionamento o Senhor não mexe. Nas minhas finanças sou eu que cuido. As minhas opiniões também eu não troco por nada. E a grande verdade é que diante desse amor, nós precisamos nos render. Apenas nos render sem reservas, para que possamos experimentar algo que nós nunca experimentamos.
E o amor de Deus é tão poderoso que, por mais que você e eu já tenhamos experimentado desse amor, vivido desse amor, ainda há um nível mais profundo que Deus quer revelar sobre os nossos corações. Ainda há um nível mais profundo que Deus quer derramar sobre as nossas vidas, ao ponto de que esse amor tenha poder para nos curar os vesquícios, as mazelas que ainda nós carregamos na nossa alma, as coisas que ainda nós carregamos dentro de nós, trancado em 7 chaves dentro do nosso coração, trancado em 7 chaves nos nossos pensamentos. Deus, Ele quer nos libertar de tudo isso. Até quando você vai continuar lutando contra pensamentos que você sabe que não são de Deus? Até quando você vai continuar lutando com situações que vêm sobre a tua alma, que você sabe que são para te destruir? Até quando você vai continuar lutando com coisas que Deus já te libertou do seu passado, mas que ainda continua te visitando dia após dia? Até quando nós vamos continuar travando uma luta contra o passado? Tudo porque não permitimos que Ele nos cure no presente. Amar sem reservas e se entregar sem reservas é o motivo pelo qual todo relacionamento se torna um sucesso. Quando você ama a sua esposa sem reservas, quando você se entrega por ela, quando você ama e cumpre o seu papel de marido ou um papel de esposa, esse é o segredo e essa é a chave do sucesso. Para que um casamento seja próspero, você escolhe amar, você decide ser fiel todos os dias, você decide cuidar, você decide respeitar, você decide perdoar. A prova do amor também, a manifestação do amor é o perdão, e Deus mostra o seu amor pelas nossas vidas, nos perdoando constantemente. Eu não quero mais ir para a igreja, Deus continua nos amando e nos perdoando. Eu não quero mais saber de Deus, Deus continua nos amando e nos perdoando. Eu não quero mais saber de Bíblia, Deus continua nos amando e nos perdoando. Eu não quero mais saber dessa vida, Deus continua nos amando e nos perdoando. Ele constantemente está cuidando de nós, e Ele constantemente está derramando sobre nós o teu amor, a fim de nos curar, a fim de nos transformar. Mas eu preciso responder esse amor. Eu preciso me entregar sem reservas. Eu preciso detectar situações da minha vida que ainda me marcam, me marcaram, e eu preciso dizer: Senhor, me cura. E o processo de santificação está exatamente aí. Nós estamos nos santificando todos os dias. Dia após dia Ele vai nos santificando. E esse processo de santificação é isso: é você reconhecer que você precisa ser curado em uma área. Porque se você estiver tão bom ao ponto de já não precisar mudar mais nada na sua vida, você não entendeu ainda a dimensão do amor de Deus. Quantas situações que eu e a pastora ainda conversamos, e com o tempo vamos amadurecendo e falamos: puxa, eu preciso mudar nisso ainda, eu preciso ser transformado nisso. Se você me conheceu pastoreando essa igreja 10 anos atrás, você vai ver que é nítido que eu não sou o mesmo. É nítido que a minha pregação mudou, é nítido que a minha maneira de me comportar mudou, de cuidar das pessoas mudou. É nítido. Por quê? Porque estamos numa constante evolução. Deus vai nos curando, Deus vai nos tratando, Deus vai nos ministrando. Nós vamos sendo mudados, nós vamos sendo transformados. Precisamos ser como um vaso na mão do oleiro, permitir que Ele nos toque, permitir que Ele venha nos transformar, nos moldar, a fim de que eu e você venhamos alcançar a estatura do varão perfeito. Amém, amados? Só que você precisa, assim como eu, nos lançarmos sem reservas. Tem gente que passa anos escondendo situações. Tem gente que passa anos sem falar e abrir o seu coração, e carregam pesos nas suas costas durante anos. Acusações de Satanás: olha, você está indo na frente do altar, olha, você está em cima do altar, olha, você está pregando, olha, você está fazendo isso, olha, mas você é isso aqui, eu sei o que você fez. Você não contou para ninguém, mas eu sei o que você fez. E é esse o papel do acusador. O diabo, Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Ele constantemente está apontando o dedo a fim de nos acusar. Olha, eu sei aquele dia que você estava assistindo no seu computador sozinho. Eu sei o que você fez aquele dia no banheiro. Eu sei o que você fez aquele dia quando a tua esposa não estava te vendo.
Eu sei, ele aponta, ele acusa todo o tempo. E essas acusações ficam nos rodeando, como vespas, como moscas, quando encontra um lugar sujo. E muitas vezes nós ficamos lutando com essas vespas, lutando com essas moscas, porque estamos carregando o lixo do passado dentro do nosso interior. Estamos carregando as mazelas do passado aqui dentro. Tudo porque não nos arrependemos e não confessamos. Cristo ele se revela para nós a partir do momento que nós o confessamos como nosso Senhor e como nosso Salvador. Se nós confessarmos Ele diante do Pai, Ele nos confessará diante de Deus. Mas se nós negarmos ao Senhor, Ele também nos negará diante do Pai. Senhor, aqui está a minha situação. Eu não sei o que fazer, eu não consigo mais me mover. Parece que eu estou dentro de uma situação, de uma areia que está me jogando para baixo, uma areia movediça. Parece que eu estou indo cada dia mais, sendo ali sujo por aquele lugar. Cada dia mais eu estou ali me aprofundando naquela situação. Mas salva-me, Senhor, resgata-me, Senhor. Eis aqui a minha vida, eis aqui meu coração. E Deus vem, amados, Deus vem. Deus ele só precisa encontrar um coração que está clamando por Ele de verdade. E Ele vem com o teu amor, Ele estende as suas mãos para nossas vidas. Ele não nos fez para viver como escravos, Ele não nos fez para viver debaixo da acusação de Satanás. O que Satanás sabe fazer é nos acusar, em todo o tempo apontar os dedos pelos nossos erros e pelos nossos pecados que não foram confessados. Porque se nós confessarmos, a Bíblia diz que nós temos um advogado diante do Pai que intercede por nós, Jesus. Apóstolo João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado diante do Pai. O Espírito Santo está constantemente nos ajudando nas nossas fraquezas. Se pecarmos, nós podemos confessar, e esse Deus vem com o seu amor, não a fim de nos acusar, mas a fim de nos curar. Sabe o que a religião vai dizer para você? É que quando você abre o teu coração, a culpa vem. Isso não é verdade. A culpa vem quando você não abre o teu coração, porque quando você abre o teu coração, a libertação vem, a liberdade vem. Quando nós abrimos o nosso coração, Deus vem com liberdade. Mas tem pessoas que dizem: eu não vou abrir minha vida para ninguém, eu não vou dar minha confiança para ninguém, eu não vou abrir ali o que eu já passei para alguém, e ninguém vai me entender. E sabe qual é o problema? Nós pensamos que somos os únicos na face da terra que estamos passando por algo. E talvez a pessoa que está do seu lado está enfrentando o mesmo problema que você. Talvez a pessoa que está do seu outro lado já venceu esse problema e está aí para te dar a mão, para te estender uma ajuda, para te dar uma ajuda, para orar por você. Obviamente você não tem que abrir o teu coração para todo mundo. Você não tem que sair colocando no Facebook o status da sua vida. Mas de fato você precisa ter pessoas em quem você possa confiar, a fim de que essas pessoas possam ser instrumentos de Deus na sua vida, a fim de que você seja livre de toda condenação, livre de toda acusação, que vem pelo amor do Pai, mas também vem pela ajuda de pessoas que Ele coloca na nossa vida. Quando pessoas são usadas por Deus para nos abençoar e para nos ajudar, parece que os nossos problemas, que eram tão grandes, eles começam a desfalecer, eles começam a se esvaziar, eles começam a ser quebrados e viram pó, quando nós apenas compartilhamos os nossos fardos, e quando nós temos humildade suficiente para dizer: eu não consigo sozinho, eu não sei como fazer. Deus vem e honra um coração que está clamando por socorro. Deus vem e honra um coração que está pedindo por ajuda. Ele vem e nos envolve com o seu amor. Ei, escute algo, tem pessoas aqui que estão precisando novamente ser envolvidas com o amor de Deus. Escute algo, tem pessoas aqui que estão precisando ser envolvidas com a manifestação do amor do Pai como você nunca viveu. E nessa noite o Senhor marcou um encontro com você. Dificilmente eu prego palavras como essa,
mas desde semana passada o Senhor está movendo algo no meu coração para dizer: fale sobre o meu amor, declare sobre o meu amor, explique sobre o meu amor, mostre como é o meu amor. E nessa noite nós estamos aqui para ter esse entendimento profético, essa revelação do Pai sobre as nossas vidas, mas também para experimentarmos ainda mais do que Ele já fez por nós e sermos envolvidos com o poder da sua glória, que é revelado através do Filho de Deus e com o seu amor sobrenatural. Abre tua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8, verso 31 ou 39, nós estamos encerrando. Romanos 8, do 31 ao 39. Que podemos dizer diante das coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Ele nem mesmo poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado num lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, as calamidades, as perseguições, a fome, a miséria, o perigo ou as ameaças de morte? Como diz as Escrituras: por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem anjos, nem demônios, nem tudo o que existe hoje e nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paulo cita algumas coisas e começa dizendo: quem pode nos acusar? Quem intentará acusação contra os filhos de Deus, se é Deus que os justifica? Quem pode nos condenar? Quem pode nos separar do amor de Cristo? E depois ele lista. Na versão ARA, o verso 35, ele vai dizer assim: quem pode nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? As tribulações no grego significam o ato de prensar. Tribulação significa as prensas que a vida nos dá. A palavra no grego original significa ato de prensar. O que te prensa? Quais são as prensas da vida que te fazem se sentir esmagado? Isso é tribulação. A angústia, no original no grego, significa lugares estreitos ou calamidades. Quais são as angústias que você sente no teu peito? Se você já sentiu angústia, já teve esse sentimento, você sabe como é um aperto no peito, é um sentimento de mal-estar, você sabe que está acontecendo algo, mas às vezes você não sabe o que, é um sentimento ruim, é uma percepção no teu espírito que algo não está comum. Perseguição ou fome, perseguições ou fome, não precisa nem ir para o original, eles já dizem o que é. Nudez significa vergonha, perigo significa os riscos de vida que nós enfrentamos. Quais são os perigos, os riscos de vida? A espada são as ameaças de morte ou a própria morte. Só que Paulo está dizendo que mesmo que passemos por tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou até mesmo ameaça de morte, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A espada ou a morte não pode nos separar dele. E Paulo está dizendo para um contexto de uma igreja primitiva, a espada e a morte eram coisas comuns para aqueles que viviam com Jesus. Muitos cristãos primitivos que eram queimados vivos iam para suas condenações adorando, ao ponto que os cidadãos romanos tinham que cortar pedaços da sua língua para que eles pudessem parar de cantar. Cristãos primitivos sabiam que a morte era uma coisa que poderia acontecer momentaneamente. Eles sabiam que viver para Deus significa
estar pronto para morrer. Só que Paulo está dizendo que nós não temos que temer a morte nem a espada, porque nós já somos como ovelhas ao matadouro. Nós já sabemos que a morte, a grande verdade, é uma certeza para todos. Todo mundo que está aqui vai morrer um dia. Eu também, todo mundo. Com 100, 110, 120, 80, 70, não sei, como Deus quiser, mas todos nós iremos morrer. Mas a morte é uma certeza para todos, sim, mas a vida eterna é a certeza para aquele que foi envolvido pelo amor de Deus. Amém, amados? Então nós somos como ovelhas ao matador, e ainda que venhamos morrer, e ainda que nosso final seja antes do que nós imaginássemos, ainda que Deus nos chame de maneira precipitada, para nós, mas o seu tempo perfeito, ainda que aconteça alguma coisa que nos leve a nos ligarmos dessa terra, nós, num abrir e num fechar de olhos, estaremos junto com o nosso Senhor, vivendo eternamente com Ele. Amém, amados? A morte é o início da vida para aquele que crê. A morte é o começo de uma nova história para aquele que crê. Então Paulo está dizendo: nada pode nos separar, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo está dizendo: nós temos a vitória sobre tudo, até mesmo sobre a morte, porque da mesma forma que Cristo venceu a morte, nós também vencemos a morte se estivermos nele. Amém, amados? Independente das coisas, as coisas que foram citadas por Paulo, ou todas as coisas que não foram citadas por Paulo, nós sabemos que nós somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo. E essa vitória não é apenas uma vitória, é ser mais do que vitorioso, é ser mais do que vencedor. E essa é a vitória que nós temos em Cristo, porque nada, absolutamente nada pode nos separar do amor de Deus. Depois ele lista o que pode nos separar do amor de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A morte pode nos separar, a vida, os anjos, os principados, o presente, o futuro, os poderes, a altura, a profundidade, qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus? Não, nada pode nos separar do amor de Deus, nada pode nos separar desse envolvimento, desse amor, nada pode nos separar da revelação da pessoa de Deus, da imagem do Deus invisível revelado por Cristo Jesus. Nada pode nos separar desse amor que um dia nos tocou, desse amor que um dia nos selou, desse amor que um dia te tocou, que te escolheu. Nada pode nos separar desse amor, e esse amor é algo sobrenatural sobre nós. E esse amor não é baseado nas suas habilidades, não é baseado nos seus propósitos. Esse amor não é baseado na força do seu braço. Esse amor não é baseado na sua justiça própria. Esse amor, ele tem uma vertente, ele tem uma raiz. Deus escolheu nos amar, e com o seu perfeito amor foi derramado sobre as nossas vidas. Por isso que ele nos ensina que os 10 mandamentos são resumidos em 2: amar a Deus e amar o próximo. Por isso que ele nos diz que o maior dom é o dom do amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, sem amor de nada seria. Eu seria como um símbolo que retine. Ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, sem amor de nada valeria. O amor é o maior dom. O amor é a base dos 10 mandamentos. E Gálatas nos ensina que dos frutos do Espírito, o amor é o primeiro. O amor é o primeiro fruto. O amor é o maior dom. E o amor é a base dos 10 mandamentos. Por isso, quando eu vivo o amor do Pai, quando eu sou envolvido com esse amor, Ele me restaura para que eu seja transformado, mudado, curado à imagem e semelhança do Filho de Deus, Jesus, aquele que veio para revelar, manifestar e derramar um amor como você e eu nunca provamos nas nossas vidas. Um amor imensurável, inigualável, verdadeiro e fiel. Feche seus olhos, curva sua cabeça.